Então, queridos, o que eu queria deixar claro logo nesse começo é que a comunicação é muito mais do que palavras. A comunicação é você se fazer entendido pela outra pessoa e você também entender a outra pessoa. A comunicação trata de duas pessoas ou mais, ou um grupo de pessoas. Não é somente aquilo que você fala, mas é sobre aquilo que a outra pessoa também entende. E esse é o problema. Porque na comunicação, vários fatores, mais do que palavras, estão envolvidos. Quer ver um deles, que vai ser muito comum a todos aqui? Nós somos de região do Brasil diferente. Nós temos os nossos próprios dialetos. Nós temos a nossa própria forma de nos expressar. Durante 40 anos eu vivi em Maceió, Alagoas, Nordeste. E eu achava que a minha forma de falar era compreensível para todas as pessoas. Vindo morar aqui nos Estados Unidos, em que eu comecei a conviver com pessoas diferentes, eu fui entender, por exemplo, que o senso de humor que o nordestino tem não é comum a todas as regiões do Brasil. Então, o que para a gente é muito, mas muito engraçado, para o pessoal do Sudeste, por exemplo, não é engraçado. E, às vezes, a gente, por exemplo, se tivesse uma turma de nordestino conversando, eles estavam morrendo de rir e as pessoas que eram de outra região não estavam entendendo nada do que a gente estava falando. Isso é muito comum, não só diferenças culturais, mas cultura familiar também. Não só a respeito de regiões, mas também da sua própria família. Se você casou, se você é uma pessoa casada, né, se você ainda não é solteiro, você deve ter tido essa dificuldade. Por quê? Porque o seu esposo vem de uma cultura familiar, você vem de outra cultura e vice-versa. E aí a forma de expressar é diferente. Aquilo que você considera importante é diferente. Aquilo que tem regiões e tem famílias que, se vocês verem eles sentados à mesa, eles se atropelam na fala e também está tudo bem. Está tudo bem, é o jeito deles de ser. Enquanto outra família, todo mundo espera a sua vez para falar, todo mundo tem uma tendência de ser mais calado, e aí essas duas famílias se misturam. E aí vem a falta de eficácia nessa comunicação. Não só isso, mas também a nossa comunicação ela é influenciada por expectativas, por suposições, por preconceitos. Se você for uma pessoa que tem um determinado preconceito, isso afeta diretamente a sua comunicação. A forma como você entende. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Se você é uma pessoa que tem preconceito em mulher falar, mulher estar no púlpito, você já meio que fecha os seus ouvidos, porque você subentende, você já faz um pré-julgamento de que essa pessoa não tem nada de positivo para acrescentar para você. Quando nós temos preconceitos, nós temos uma tendência de fazer um pré-julgamento. E os nossos ouvidos se fecham. E nós não estamos abertos para uma comunicação eficaz. Então, comunicação não é algo simples, porque é algo que vai além das palavras. Não é o que se fala, mas é como o outro entende. O fato é que a comunicação é a base das nossas relações. Não existe relacionamento sem comunicação. Imagina uma família que não sabe se comunicar. Levando em consideração que essa comunicação é a base. Se você faz uma comunicação eficaz, você tem essa família com os seus laços fortalecidos, você cria ali um ambiente que é confiável, um ambiente que tem intimidade, um ambiente que é considerado seguro, um ambiente respeitoso. Mas se você não tem uma comunicação eficaz dentro do seu ambiente familiar, você cria ali um ambiente de conflito, um ambiente em que as pessoas não se respeitam,
Um ambiente que não é seguro para a criação dos seus filhos. Um ambiente que é confuso. Um ambiente que não tem intimidade, que a comunicação é superficial, porque se você descer um pouquinho e se aprofundar nos assuntos, você já sabe que ali vai ser problema, ali vai ser uma confusão. A pergunta que eu quero fazer é que ambiente eu quero construir para a minha família? Que tipo de ambiente eu quero construir para a minha família? Qual desses dois lugares eu quero voltar para casa depois de um dia cansativo? Qual desses dois ambientes que eu quero criar meus filhos? Qual desses dois ambientes que eu quero envelhecer? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Porque as palavras, nós vamos ler aqui o texto, elas não são palavras neutras. Toda palavra tem o poder de criar e o poder de destruir. Toda palavra tem o poder de encorajar e desencorajar. Toda palavra tem a capacidade de trazer paz e de também trazer guerra. Eu queria convidá-lo a ler comigo um texto tão conhecido, Tiago, capítulo 3, dos versos 1 ao 12. Gente, nós poderíamos falar muitos textos bíblicos. Existem inúmeros textos que falam sobre comunicação, sobre fala, sobre palavras, mas nós vamos ficar aqui nesse texto. E eu vou discorrer mais 2, 3 textos, mas esse daqui vai ser aquele que nós vamos começar falando. Vamos lá, o texto diz assim, Tiago 3, 1 até o verso 12. Não muitos de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, podemos controlar o corpo inteiro deles. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são governados por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Mas nenhum ser humano pode domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar? Paizinho, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, encontrar essa verdade possa ser revelada para nós, naquilo que nós estamos expressando através da nossa fala, da nossa comunicação. Senhor, conserta as nossas veredas, endireita os nossos caminhos, para que nós possamos criar ambientes familiares saudáveis. É isso que nós queremos encontrar, Senhor, no dia de hoje, a Tua verdade que faz diferença em nossa vida, nos ajuda em tudo. Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações.
Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, nós encontramos aqui muitas verdades sobre comunicação no ambiente familiar. Muitas. Na verdade, eu falo igual o pastor Davi, se nós fôssemos trabalhar esse texto, na verdade, não seria apenas uma pregação, seria um seminário, seria uma conferência. Porque o texto fala de diversas vertentes, de diversas formas diferentes, como a língua é capaz de direcionar a nossa vida para o bem ou para o mal. Quantas vezes você se meteu em situação difícil pelo que falou? De forma impensada. Eu já me meti em situação difícil por falar de forma impensada. Porque assim como falamos, nenhuma das palavras são neutras. Todas as palavras, ela traz alguma consequência. Mas, dentre todas as verdades, eu queria destacar algumas verdades sobre essa comunicação. Primeiro, o texto está dizendo que todos nós tropeçamos ao falar. Sabe por que nós tropeçamos ao falar? Porque todos nós sofremos influência do nosso estado emocional e do nosso estado mental. Se você tem um dia bom, se todas as coisas deram certo no seu dia, é muito provável que aquilo que saia da sua boca sejam boas palavras. Mas se você teve um dia difícil, um dia que foi estressante, um dia que foi desafiador, a tendência é você chegar em casa e a primeira pessoa que você cruzar o caminho que falar alguma coisa que você não quer escutar, você já solta ali aquilo que não era para você falar, palavras impensadas, ditas de qualquer forma, geram desentendimentos, geram conflitos, geram mágoas. Um dia eu estava num seminário, ouvindo o testemunho de uma pessoa. E essa pessoa, ele disse que já era mais da 20ª vez que ele dava aquele testemunho. E todas as vezes que ele dava o testemunho, ele chorava copiosamente. E o testemunho, ele falava justamente sobre isso, sobre uma palavra que ele disse para a filha dele, quando a filha dele tinha 8 anos de idade. E essa pessoa agora já era uma jovem de 24 anos de idade. E ainda nos tempos atuais, aquela pessoa, aquela filha, lembrava de uma maneira super marcada, negativamente, aquela palavra. Ele diz, olha, eu estava na época eu não era nem cristão, eu estava embriagado quando eu falei aquela palavra. Aquela palavra ali não tem nada a ver com aquilo que eu acho sobre minha filha. Eu amo a minha filha, eu faço qualquer coisa pela minha filha, eu dou a vida pela minha filha. Mas não tem como apagar aquilo que foi falado. E quanto mais intimidade você tem com alguém, quanto mais consideração, quanto mais amor, mais aproximação que você tem com determinada pessoa, mais as palavras que ela usa para se referir a você vão marcar a sua vida. Pais que encorajam seus filhos, que dizem palavras positivas aos seus filhos, criam filhos que com certeza vão ter uma vida de sucesso, uma vida estável emocionalmente, mentalmente. Nós tropeçamos porque sofremos a interferência do nosso estado emocional e mental. A segunda verdade, eu já falei aqui, eu já me adiantei. Não existe palavra neutra. Provérbios 18, 21 vai dizer, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, o que você falar vai trazer consequência para a sua vida. Queridos, por favor, não existe comunicação da boca para fora. Eu falei da boca para fora. Ah, não, eu falei de brincadeira, eu falei da boca para fora. Essa é uma forma de dizer a verdade e depois se esquivar daquilo que disse. Eu falei da boca para fora. A palavra de Deus vai nos dizer que vida e morte estão no poder da palavra. Outra verdade, é preciso controlar a sua fala. Sabe por quê? Porque a sua língua tem uma tendência à destruição.
Se você solta a sua língua, se você está numa conversa informal e você começa a gravar o que você fala, é bem provável que o que você fale ali, não vai servir para nada. Por isso que nós devemos controlar. E aí o texto vai dizer, olha só, um cavalo, que é um animal que não pensa, que é um animal forte, selvagem, se você colocar freio na boca dele, você consegue controlar ele. Um navio, por mais impetuoso, enorme que seja, que atravessa mares, oceanos, que é submetido a ventos fortes, se você começa a guiá-lo através daquele leme, o piloto consegue direcionar o navio para o lado que ele quiser. Mas o homem, ele parece que não tem muita habilidade em controlar a língua. Eu não sei você, mas eu acredito que uma das piores coisas que possa acontecer no ambiente familiar, não sei se você acha isso, se você vai concordar, é conviver com alguém desequilibrado. Alguém descontrolado em sua fala. Ninguém quer conviver com alguém assim, que não consegue medir as suas palavras, não consegue controlar aquilo que vai falar. Você nunca sabe como a pessoa vai reagir. Você nunca sabe até que ponto você pode começar uma discussão, você pode começar a falar a sua opinião. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que existe uma solução. Existe uma solução. Se você for para o mesmo livro de Tiago, e você voltar um pouquinho e for para o capítulo 1, você vai ver no verso 19 o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Aqui o que Tiago está nos dizendo é que existe sim um padrão bíblico para você se comunicar no meio, no ambiente familiar. Existe um padrão bíblico que foi instituído por Deus para que você crie esse ambiente familiar organizado, ordenado. E esse padrão bíblico, Tiago, ele começa a ensinar de maneira prática e ele divide em 3 atitudes. Se você olhar para o texto, pode deixar o texto aí, existe uma progressão. O texto começa dizendo que a comunicação eficaz inicia-se com ouvir. E olha como é difícil ouvir. Daqui a pouco já está todo mundo aí se remexendo na cadeira, porque é difícil ouvir. E nós estamos cada vez mais acelerados. Quando uma pessoa vem conversar com a gente já fica assim, vai por fim. É verdade ou não é? E tem gente que gosta de uma história longa, não é? Eita, que vai dizendo ali os detalhes. E eu fico assim, parado, olhando para a pessoa e pensando, eu tenho que me concentrar, porque no final vai vir uma pergunta. Se vai vir uma pergunta, eu preciso me concentrar. Ouvir. Mais uma vez a ciência descobre as verdades bíblicas e o que os psicólogos falam? Que a comunicação, 60% a 90% da comunicação começa, e não só começa, mas 60% a 90% da comunicação trata-se de ouvir. E o ser humano está tão carente de quem o ouça, o escute, que é por isso que os psicólogos estão bombando. Não vou desmerecer psicólogo, porque, inclusive, eu gosto muito de terapia. Né? Eu não posso nem... A minha terapeuta olhar essa pregação, ela vai dizer, Thaísa, você está falando contra psicólogo? Não. Existe técnica, sim, mas o que é que nós mais fazemos numa terapia? Nós falamos porque nós queremos que alguém ouça. Está faltando amiga, está faltando amigo, está faltando café,
está faltando mesa, está faltando tempo, está faltando disponibilidade para ouvir as pessoas. Queridos, e ouvir é diferente de escutar. Você pode achar que você está escutando ali as palavras e por isso você está ouvindo, mas ouvir de verdade requer de você algumas atitudes. E a primeira das atitudes para você ouvir alguém de verdade é você se interessar. Como está difícil nós nos interessarmos. Agora pense na sua casa. Quando o seu filho pequenininho começa a falar, ele aprendeu a falar. Porque até então, quando ela era um bebezinho, quando ele soltava ali a primeira palavra, você ficava pedindo o tempo todo para ele repetir, né? Fala de novo. Agora fala para o papai ouvir. Aí liga para a tia, agora fala de novo. Como é que faz? Como é que fala a vovó? Como é que fala papai? E você quer que ele fale, a mesma coisa. Aí esse menino aprende a falar. Aí é um problema. Quando você manda a criança parar de falar, ela começa a cantar. Porque ela quer se expressar de alguma forma. E agora não queremos mais ouvir. Interessante também que o casal de namorados eram horas e horas no telefone. Eita! Vocês não pegaram, né, a época de orelhão? As fichas tem. Né? E haja ficha. Acabou e 50, você vai comprar mais. Que é a conversa. Não, desliga você. Não, desliga você. Ai, desliga você. Né? Aqui deve ser os dedos, né, no WhatsApp. As meninas agora. A gente não quer parar de ouvir o outro. Sempre tem assunto, sempre tem conversa, sempre nós estamos interessados, mas de alguma forma nós perdemos o interesse. E quando nós falamos interesse, muitas vezes, é porque não conseguimos ouvir de verdade, porque nós não nos interessamos pelo assunto. Geralmente, marido e mulher têm profissões diferentes, têm rotinas diferentes, o que parece não ser muito interessante um para o outro. Você também tem dificuldade de se interessar pelos assuntos do seu filho, porque aqui nos Estados Unidos, então, você não entende nada dos homework, das tarefas, de como é o sistema de educação. E ele quer falar, mas você não se interessa por aquele assunto. Outras vezes, você tem dificuldade de se interessar porque você não tem uma solução para o problema. E você acha que todas as vezes que uma pessoa conta alguma coisa para você, você precisa dar a solução. E muitas das vezes a pessoa só quer falar. Ela não quer uma solução. Já notou? A pessoa começa a falar alguma coisa para você, você já fica, e o que eu vou falar? O que eu vou falar? Você faz, eita, é difícil, né? Mas compreenda uma coisa. Você não precisa ter a solução. Então, o interesse que você precisa ter não é pelo assunto, não é pela solução do problema. O interesse que você deve ter é pela pessoa. Se você se interessa verdadeiramente por essa pessoa, se essa pessoa é importante para você, você precisa estar disposto a ouvi-la. E a segunda atitude que você precisa ter para você ouvir de verdade, já que a comunicação eficaz se inicia com ouvir. Primeira atitude, se interessar. Segunda atitude, atenção plena. Você precisa, de fato, parar e ouvir o que aquela pessoa tem. E como é difícil hoje em dia. Eu estou treinando, tá, gente? Todas as vezes que a minha filha vai no quarto, estou com o computador, eu ponho do lado, para escutar o que ela tem para falar. Eu estou fazendo um treinamento bem prático mesmo. Porque é difícil, hoje em dia são muitas as distrações. Todo mundo já anda com o celular na mão, e quando você percebe, cadê o celular? Cadê o celular?
né, pela casa, parece que é uma parte do seu corpo. Você anda ali com o seu celular e alguém está querendo a sua atenção, alguém está querendo o seu ouvido e você está ali rolando a tela do celular, ou você está mudando ali os canais com o controle. Muitas vezes você não tira nem o fone de ouvido. Jovens, está ali o dia inteiro com aquele... Parece que já faz parte do ouvido, com fone. Já olhou na academia? Eu pensei assim, um dia desse eu estava pensando, né, eu faço academia. Eu falei, eu acho que eu vou cancelar essa academia e vou fazer exercício em casa. Eu falei, não, mas é uma oportunidade de evangelizar as pessoas, né? Na academia, é uma oportunidade de encontrar pessoas diferentes. Eu vou fazer isso, eu vou encontrar pessoas diferentes, deixa lá. Não dá para você conversar com ninguém, tá? Todo mundo tem a música da academia, mas também está todo mundo com fone. E ela está dizendo assim para você, quase com uma placa, não me incomode. Eu não quero conversar, eu quero malhar. E isso acontece também dentro da nossa casa. Nós estamos sempre rolando tela, nós estamos sempre mudando de canal. E nós sempre estamos com os ouvidos tapados para aqueles que precisam. Então, você precisa manter o foco na conversa. Essa pessoa precisa ser interessante o suficiente para você, importante o suficiente para você, para que você pare o que você está fazendo e você faça uma escuta ativa. Interesse verdadeiro e atenção plena. Quando você faz essas duas coisas, você vai ter uma capacidade de ouvir além das palavras. Você sabe que tem muitas coisas que elas estão por trás do que aquilo que você está falando. Se você, de fato, se interessar e se, de fato, manter o foco naquela conversa, tem coisas que você vai perceber, tem sentimentos, tem emoções mais profundas do que simplesmente aquelas palavras que estão sendo faladas. Se você fizer uma pergunta para alguém e você, de fato, quiser escutar a resposta, porque o ser humano está ficando cada vez mais superficial, porque nós perguntamos a uma pessoa se ela está bem, está tudo bem com você? Aí a pessoa responde o quê? Está tudo bem. E você, então, está tudo bom. E aí encerrou a conversa. Às vezes, aquilo que perguntamos para os nossos filhos no carro, quando pegamos ele na escola, e perguntamos assim, e aí, como é que foi na escola? A pergunta é, será que a gente faz essa pergunta de praxe? Será que a gente faz essa pergunta esperando, de fato, uma resposta? Ou a gente pergunta por perguntar? Será que aquele problema na escola, daquela nota ruim, de não saber o inglês, de ter um problema com um colega de sala, e ele quer falar algo para você, será que não tem algo por trás das palavras, emoções, que você pode ajudá-lo a construir? Será que não existem ali sentimentos que você pode ajudar a eles a administrar? Porque o seu papel de pai, o seu papel de mãe, é de ser um educador. Nós jogamos esse papel para a escola. Nós fazemos isso de uma forma acadêmica, mas o papel é seu. Não só isso, não só você adquire uma capacidade de ouvir além das palavras, mas você gera uma conexão no ambiente familiar. Ao invés de ter dentro de uma casa diversos mundos, cada mundo é num quarto. Você gera uma conexão e você passa a fazer parte do mundo daquela pessoa. E interessante, esse foi um dos conselhos que um mentor falou para mim sobre trabalhar com adolescentes. Ele estava dizendo assim, olha, Thaisa, o adolescente ele fica sob a influência dos pais até mais ou menos uns 12 anos de idade. A partir disso, a partir dos 13 anos de idade, esse adolescente vai ter muito mais influência dos colegas de sala, de classe, dos amigos lá fora.
Então, essa é a oportunidade que a igreja tem de interagir e de influenciar a vida desses adolescentes. Por quê? Porque o que a gente faz aqui, por exemplo, na sexta-feira, é entrar no mundo deles. Você imagina se eu, uma pessoa adulta, já caminhando para ser idosa, quisesse que esses adolescentes entrassem no meu mundo. Mas não, eu preciso entrar no mundo deles, para poder me conectar com eles. É assim também que é no ambiente familiar. Nós precisamos ter interesse na pessoa, nós precisamos ter atenção na pessoa, para que esses mundos se unam, para que haja uma conexão e para que se crie também uma reciprocidade. Se você escuta alguém, gera nela o desejo também de te escutar. Mas só você fala? Você não ouve ninguém? Prontos para ouvir. A segunda instrução de Tiago é ser lento para falar. Lento para falar significa que não devemos dizer tudo o que vem à mente. Provérbios 10, 19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas para quem controla a língua é sensato. Ser lento para falar, gente, é ter um filtro entre o cérebro e a boca. Tem gente que já pensa e fala e não consegue ter essa distância. Mas existe a necessidade de você escolher bem as palavras. Efésios 4, 29 vai dizer isso. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Escolher bem as palavras é escolher palavras que faz bem aos que ouvem. É isso que tem acontecido na sua casa. Quando você tem a oportunidade de falar, você sempre tem procurado escolher essas palavras e falar palavras que façam bem àqueles que ouvem, que os ajudam a crescer na fé. Você usa palavras que encorajam as pessoas, que inspiram as pessoas. Você usa palavras de elogio. Precisamos usar bem as palavras precisam ser intencionalmente escolhidas. Aí, às vezes, você pensa assim, não, mas eu estou sendo sincero. Não, muitas vezes você está sendo mal educado. Não é tudo que nós falamos. Achamos que, por estarmos em ambiente familiar, a gente pode dizer tudo de qualquer jeito, de qualquer forma. Provérbios 15 vai dizer que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Devemos escolher bem as palavras e devemos falar com moderação, com brandura. Você pode dizer a mesma coisa de outra forma. O problema é que você não consegue porque você está controlado pelas suas emoções. Mas nós fomos chamados para sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Falar com moderação. Agora, para aqueles que acham que é muito complicado isso tudo e resolvem não falar, bom, é melhor ficar logo em silêncio, né? A palavra de Deus diz para a gente falar. Não existe casamento sem comunicação. Não existe ambiente familiar saudável sem comunicação. E quanto mais profundo for o nível da comunicação, mais sólida será a sua família. Para fechar, porque já está ali, o cronômetro já está descendo. Gary Smalley, conselheiro cristão, especialista em relacionamentos, descreveu 6 níveis de comunicação. Eu quero falar para vocês de uma forma bem rápida. Primeiro, o nível mais superficial é clichê. São frases comuns, rotineiras. Frases que nós perguntamos a qualquer estranho. Oi, tudo bem? E aí, como é que tá? Você prefere verão ou inverno? Está quente lá fora? Palavras normais. Nível superficial, conversa vazia. O segundo nível, um pouco mais profundo, é sobre fatos. E tem muitas famílias que estão aqui, nesse nível. Toda a conversa da casa é sobre, está faltando leite. Quem vai fazer as compras? Quem vai pegar a criança na escola? Vai chegar que horas do trabalho?
Está faltando pão. Quando você vier, traz pão. Isso são fatos. A conversa ainda é superficial. E aí vem o terceiro nível, o nível de opiniões. Aqui as pessoas começam a expressar suas crenças e pensamentos sobre determinados assuntos. E é aqui que começam as discordâncias. Tem casa que você não consegue dar sua opinião, porque uma pessoa prevalece. Se você vê algum casamento muito duradouro, de mais de 30 anos, que a pessoa diz assim, na minha casa, olha, a gente nunca teve briga, a gente nunca discordou. Das três, uma opção. Ou a pessoa não lembra, já faz muito tempo, e aí já está todo mundo em silêncio, já não tem mais o que conversar, não lembra, né? Ou é mentira, porque não é possível que isso aconteça, ou a terceira hipótese, alguém nessa casa é abusivo. Alguém tem a voz, a fala todo o tempo, e o resto da família não consegue se expressar. Opiniões. E aí, se você consegue superar esse nível de opinião, você vai para o próximo nível, que é o nível dos sentimentos. Nesse nível, as pessoas falam sobre como se sentem em relação a algo ou a alguém. Aí, quando eu estou falando, você já pode ir avaliando a sua própria casa, a sua própria família. Quando você tem a liberdade de se tornar uma pessoa vulnerável, quando você tem essa confiança, essa intimidade de você começar a falar dentro do relacionamento familiar, dentro da sua casa, sobre os seus sentimentos, sobre como você pensa a respeito de alguém, pensa a respeito de algo, se você começa a se expor dessa forma, o seu relacionamento, a sua casa, já tem uma comunicação sólida. E aí vai para o quinto nível, das necessidades. As pessoas compartilham as suas necessidades emocionais e os seus desejos pessoais. E o sexto e mais profundo nível é da transparência emocional completa. É uma abertura total. Nesse nível, há uma conexão profunda, emocional, e uma verdadeira compreensão mútua. Então, se eu quero ter a minha casa em ordem, se eu quero que na minha casa exista uma comunicação eficaz, uma comunicação genuína, eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar em minhas palavras de maneira intencional. E o terceiro e último, Tiago vai nos dizer que nós devemos ser prontos para ouvir, lentos para falar e, terceiro, tardios para irar-se. Sabe o que é ira? Ira é o desejo ou a vontade de conseguir o que quer. Quando você fica irado, você fica irado porque a sua opinião não prevaleceu. Porque as pessoas da casa não querem fazer o que você deseja. Porque a sua voz foi... Aí você acha que está todo mundo contra você. E aí você começa a falar mais alto, porque a verdade é que você quer ganhar aquela briga. Queridos, eu digo uma coisa para você. Apontar dedo, gritar, bater a porta, dar soco na parede, revirar os olhos, começar a xingar todo mundo, não vai levar a nada. Você não vai conseguir vencer essa conversa. O que você vai conseguir é depois se arrepender do que você falou. E é bom que você se arrependa do que você falou, do que você fez. Aí você pode me dizer assim, Thais, eu não consigo ser lento para irar-me. Olha, eu sou pavio curto. Falou, eu já fui, bum. Quando eu vi, já está lá
incendiando tudo, já virou um caos, eu disse só um negocinho assim. Aqui está o padrão para você vencer. Efésios 4:15 diz assim: falem a verdade em amor, crescendo em todos os sentidos, mais e mais como Cristo. Quando você vai olhar o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que nos 3 primeiros capítulos, Paulo começa a descrever toda a doutrina, toda a teologia sobre o que Cristo fez por nós. Aqui no comecinho, lá no capítulo 2, não precisa abrir não, porque eu vou falar de forma muito rápida. Paulo começa a descrever a nova vida em Cristo, e ele fala assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, vocês costumavam viver na ordem desse mundo, você era dominado pelo príncipe do poder do ar, você vivia desobediente, você satisfazia a vossa carne, desejos e pensamentos, você por natureza era merecedor da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor, com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Paulo começa a dizer que em Cristo nós temos nova vida. Não só isso, em Cristo nós temos uma nova humanidade. Em Cristo nós precisamos viver de uma forma diferente, diz o capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que esses textos está nos dizendo é que aquilo que nós não podemos fazer de uma maneira natural por causa da nossa natureza decaída, pecaminosa, aquilo que Cristo conquistou por nós, o Espírito Santo de Deus morando em nós, faz com que tenhamos fruto desse Espírito. A nossa nova vida em Cristo precisa ser demonstrada através das nossas palavras. Não existe desculpa para o cristão. Se você tem dificuldade nessa área, não fale assim, mas eu sou assim, mas tem tantas outras coisas que são boas. Não, querido, você precisa consertar isso. Você precisa. Porque as palavras têm um poder de vida e têm poder de morte. E o que nós queremos para a nossa casa é vida. E vida em abundância. Queria convidar você para ficar em pé para nós orarmos.